Boa noite. Presidente Dilma Rousseff reúne líderes de partidos e governadores em busca de apoio para a CPMF e corte de gastos. Renan fala em dividir o bolo e Eduardo Cunha considera o novo imposto pernicioso. E veja também nesta edição. CUT inicia campanha salarial com bloqueio da Avenida Paulista e protesto contra medidas de ajuste. José Dirceu e mais 14 pessoas se tornam réus na Lava Jato e vão responder por corrupção e lavagem de dinheiro. No último dia, seminário Saídas para a Crise discute a violência e o acesso do cidadão à justiça. Não há direitos humanos sem segurança pública, tampouco há segurança pública sem direitos humanos. Nas mesas da tarde, um debate sobre ciência, tecnologia e os rumos da educação. Com os 30 anos de democracia, nós não temos uma política de Estado para a cultura. Quer dizer, para a cultura e para a educação. A aposentadoria ameaça tirar 40% dos professores das salas de aula nos próximos 6 anos. Bebê sírio de 5 dias é resgatado no mar e crianças refugiadas enfrentam um ataque de gás de pimenta na Sérvia. Depois de ficar desaparecida por 2 anos, câmera que viajou em balão revela imagens da Terra. Ao meu lado está um médico, Paulo Saldiva, vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, e o jurista Luiz Flávio Gomes. Participe com perguntas aos nossos convidados através do WhatsApp. O número está aqui, ó. E também pelo Twitter e pelo Facebook do Jornal da Cultura. A crise financeira faz mal à saúde. A perda de emprego e de renda também levam pessoas aos hospitais. Depois que perdeu o emprego como analista de suporte técnico há 3 meses, Luiz passou a ter fortes dores de cabeça, insônia, está cada dia mais irritado. Ele tem 2 filhos e se preocupa com as dívidas. Porque tem um monte de conta para pagar. Eu pago aluguel, condomínio, a gente acaba escolhendo o que pagar ou não. A esposa de Luiz fala que ele já foi até parar no hospital com tantos problemas. Ele acaba ficando muito estressado, a pressão sobe, enfim, ele fica inquieto, ele começa a atacar bursite. Uma pesquisa da Associação Proteste sobre a percepção da crise pelos brasileiros mostrou que, para 83% dos pesquisados, a situação financeira das famílias é menos confortável do que um ano atrás. E quase 85% têm parentes ou amigos que perderam o emprego nesse período. Na minha empresa, inclusive, uma área inteira foi demitida, praticamente 20 pessoas. Contas atrasadas, dívidas se acumulando e a falta de capacidade para honrar compromissos financeiros podem afetar a saúde física e emocional, principalmente de quem está desempregado. Com a imunidade e a autoestima em baixa, o caminho está aberto para as doenças oportunistas. O adoecimento da classe trabalhadora, porque são os trabalhadores que mais sofrem, porque a sobrevivência sem o trabalho fica muito mais difícil. Essa psicóloga explica que essa situação de incerteza profissional e financeira que o país atravessa acaba gerando momentos de picos de ansiedade que afetam o organismo e podem, a longo prazo, se transformar em quadros de depressão e síndrome do pânico. Que a pessoa vai se sentir mais insegura, com baixa autoestima, confiando menos nela. E isso diretamente vai impactar não só diretamente para ela, mas em todas as relações. Em momentos como estes, o apoio de amigos e parentes é fundamental. Eu fico no pé para não se estressar tanto, porque apesar de tudo a gente é uma família e tem que continuar unida, mesmo nas dificuldades, né? Acreditar nelas e não deixar de reconhecer o que ela tem de bom apesar da crise, que o problema não é ela, o problema é a crise. Esta separação é muito importante. Boa noite, senhores. Saldiva, que tipo de problemas a crise financeira pode causar na saúde de uma pessoa que está estressado por conta de toda essa situação? Não é só a crise financeira, é toda a forma como a gente organizou a vida, sabe, Ricardo? As cidades, a forma como a gente é pressionado, ela compromete a saúde mental. Tanto tem vários estudos epidemiológicos que mostram que as doenças mentais no ambiente urbano são muito mais frequentes do que no ambiente rural. Então, por exemplo, eu estou aqui falando para uma audiência grande, pessoas sabidas, inteligentes, eu estou nervoso querendo passar, tentando ser melhor do que eu normalmente sou.
Mas quando eu não estou falando, diminui o estresse. Agora, o indivíduo que não sabe se vai perder o emprego, quando você chega em casa à noite e você não sabe se seu filho vai chegar. Se você, no trânsito, acho que muitos de vocês que estão dirigindo já dirigiram palavras ásperas a pessoas que vocês nunca viram, inclusive a parentes próximos de pessoas que você nunca viu na vida, simplesmente porque elas entraram na sua frente. Então, num momento de crise econômica, isso piora muito. Eu tenho uma amiga virtual chamada Lúcia Pena, que me mandou uma frase que é absolutamente lapidar. Que ela disse que o homem, na antiguidade, né, nos homens primitivos, vivia no período primeiro no Paleolítico, depois no Mesolítico, depois no Neolítico. E hoje o homem moderno vive na fase do Ansiolítico, que é uma nova fase geológica onde nós vamos precisar de bengalas farmacológicas, porque a nossa psique não está preparada para a pressão que nós temos nas grandes cidades. É uma pena que a gente tenha feito isso e nos momentos de crise também foi dado o melhor remédio por uma das pessoas que falaram na matéria, que é fazer relações sociais afetivas e não se sentir desamparado nesses momentos. Agora, Luiz Flávio, o Rafael Matos lembra aqui pelo Twitter que uma das medidas que foram anunciadas ontem fala a respeito de cortes na área da saúde, justamente no momento em que provavelmente os brasileiros precisariam mais dela e que os hospitais brasileiros também enfrentam muitas dificuldades. Como fazer nesse momento? Isso, há um descompasso entre as carências e necessidades da população e as necessidades do governo para ajuste de contas. De fato, o cobertor anda curto. Se puxa para a cabeça, os pés ficam de fora. Se você puxa para os pés, a cabeça vai ficar de fora. O cobertor está curto e o que nós estamos vivendo agora, com esse desemprego batendo quase 2 dígitos, é exatamente o que a Europa viveu de 2009 até 2014, 2015. Alguns países da Europa, agora que estão saindo, por exemplo, Espanha, agora que estão saindo, mas com 20% de desempregados. Ou seja, o desemprego é tão violento na Europa e nós ficamos meio de camarote assistindo tudo isso, porque o nosso desemprego foi muito baixo. Durante todo o período Lula, ele recebe a 12,2 do Fernando Henrique, ele consegue baixar para 5, segura Dilma, começa a complicar as coisas e agora complicou de vez, porque está indo para quase 10. É a hora que o povo vem. Suicídios na Europa, explodiu o número de suicídios, explodiu. E depressão. O povo ficou todo depressivo. Então, digamos, é prognosticável que o brasileiro, agora que está vivendo o que a Europa viveu durante quase 7, 8 anos, é prognosticável que a gente vai passar pelos mesmos problemas que a Europa passou. Mauro Veracena diz o seguinte, que o trabalho é a base de tudo e quando as pessoas se veem ameaçadas em perdê-lo, a tendência é afetar a saúde. O Alberto Araújo diz que se pergunta muito se a vida vale a pena depois de um dia estressante de trabalho com 3 horas no trânsito. Agora, eu gostaria de saber de você, Saldiva, rapidamente, o seguinte, essa relação entre uma qualidade de vida ruim e problemas de saúde, ela é direta, depende de pessoa para pessoa? Como é que funciona? Lógico que depende de pessoa para pessoa, depende da resiliência da pessoa enfrentar crises, mas uma coisa é certa, a resultante é sempre no sentido de deteriorar a qualidade de vida e de saúde. Tem 2 informações muito rápidas que eu queria colocar. Primeiro, depressão hoje já é a segunda causa de afastamento do trabalho no mundo e a previsão é que daqui a 10 anos seja a primeira. E o nosso sistema de saúde mental, e todos que estão nos ouvindo hoje e que tiveram algum parente com problema psiquiátrico, sabe que pela deshospitalização e pela política de saúde mental, e você percebe isso nas ruas, as pessoas que começam a ter um problema desse tipo, elas primeiro perdem emprego. Depois elas perdem família e, ao perder o emprego e família, elas ganham o quê? A rua. As crianças são as maiores vítimas da crise migratória pelo rumo à Europa. Em apenas 4 dias, 23 morreram afogadas no mar. Quem sobrevive enfrenta fome, frio e maus tratos. Dezenas de pessoas se arriscam em barcos infláveis, superlotados. Entre os adultos, crianças de todas as idades. Hoje, um bebê de 5 dias foi resgatado pela Marinha Italiana no Mediterrâneo.
Em 48 horas, 2 botes de borracha afundaram. 23 crianças morreram. As famílias que conseguem chegar à costa da Europa comemoram. Em terra firme, os sírios refugiados de guerra correm em busca de uma vida melhor. O destino são países ricos como a Alemanha e a Áustria. Mas com as fronteiras fechadas, eles dormem ao relento e ainda têm que lidar com situações extremas de maus tratos. A existência de crianças não comove os guardas na Sérvia. Eles dispararam spray de pimenta na família. Irritada, a mulher reage. Durante o dia, a cena é ainda pior. Dezenas de famílias estão acampadas na fronteira com a Hungria, à espera de uma abertura na passagem para seguir viagem. Entre eles, uma recém-nascida de apenas 4 dias. Várias mulheres deram à luz em acampamentos improvisados como esse. Esta menina nasceu na estação de trem de Budapeste. Em meio às dificuldades, seus nomes carregam as marcas da luta e da gratidão. Presente, esperança, sorte. 10% das mulheres sírias que entraram na Europa estão grávidas. A guerra na Síria já dura 4 anos e meio, mas entre os refugiados há iraquianos, afegãos e pessoas do norte da África. Olha só, 250 mil pessoas já morreram por causa da guerra na Síria, 12 mil delas são crianças. Luiz Flávio, a morte de um menininho de 3 anos, o Dayan, que aconteceu há poucas semanas, foi responsável por uma onda humanitária em relação a essa crise que se vive dentro da Europa. Já se esqueceu das crianças novamente? Na verdade, os problemas são tantos que você vai perdendo a sensibilidade. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, é verdade. Aquela criança da semana passada sensibilizou muita gente. Só que no dia seguinte, você pode ver mais 2, mais 10, mais 20. Hoje você pode ver 23 que morreram. E não precisa ir tão longe, não precisa ir no mar Mediterrâneo para você ver um monte de miseráveis e pobres morrendo. Ó. Nas periferias de São Paulo, no Brasil todo, você vê isso todos os dias. Ou seja, o mundo está de ponta cabeça. Porque se o problema é aqui, é ali, é lá, ou seja, a epidemia se alastrou por toda parte. E qual é a origem dessa epidemia geral? O Soldiva, evidentemente, pode falar disso, porque é um médico e sabe de epidemias. Mas tem uma causa comum. Onde brota muito sintoma idêntico, tem uma causa comum. E não pode ser outro que a economia. A economia está muito desigual. Desconcentrou muito a renda do mundo todo. Tomás Piketty, denunciou em 2 livros primorosíssimos a concentração de capital. Ou seja, de 70 para cá, com o mundo tecnológico e com a informática, concentrou muito a renda. E muita gente na miséria, na pobreza, no precariado, situação precariada. Puxa, vai deixando o povo doido, louco, vai morrendo, morre gente e tudo. Depois, mais guerras em alguns locais, como é o caso de Síria. Aí, meu caro, você soma o mundo de ponta cabeça, mais guerras locais. Isso é o inferno, é o inferno. Agora, Soldiva, a gente viu aí muitas crianças nascendo nos campos de refugiados, até em estações de trem. Agora, essas crianças ainda têm a sorte, por incrível que pareça, de ter a mãe, porque muitos que marcham nessas trilhas rumo à Europa são órfãos, né? Pois é, política externa não se faz com misericórdia nem com compaixão. Quer dizer, valores que são para as pessoas, geralmente os governos não adotam. O Luiz Flávio falou uma coisa muito importante. A mídia, os meios eletrônicos não só concentraram renda, mas também eles mostraram de forma muito clara a diferença entre os mundos. Quando você, por exemplo, você tinha uma colônia inglesa na Índia, em Bombaim, ele não sabia como era a City Londrina. Hoje, você consegue saber muito claramente que você está no andar de baixo, com um celular, com uma televisão. Quer dizer, existe uma comunicação das desigualdades do mundo e tornando as pessoas, digamos, muito conscientes daquilo que não tem. E isso que está fazendo essa migração. É um direito humano, faz parte do elenco das emoções humanas, procurar fugir do terror,
do massacre, da pobreza e procurar uma vida nova num outro lugar. O problema é que isso está atingindo, precisaria ter uma governança mundial, e por isso que a ONU acho que tem que fechar, porque ela não consegue resolver a esse tipo O Edson Morato pergunta, e a ONU? Pois é, não está conseguindo resolver um problema humanitário, porque tem um problema que está fazendo as pessoas morrerem nos seus países de origem e você não consegue organizar, se deixa na mão nisso de mulas que carregam pessoas e ganham dinheiro com a miséria. Então eu acho que está faltando um pouco de protagonismo dos nossos líderes e o único que falou sobre isso de forma clara, transparente, foi o Papa. Aliás, falou em uma série de questões e eu acho que a gente está vivendo num processo de apequenamento das lideranças globais e uma falta de inteligência e protagonismo das pessoas que deviam, nesse momento, ter a liderança do mundo. Veja a seguir: educação, segurança, justiça e o poder de recuperação do Brasil. Temas do seminário Saídas para a Crise. E ainda, José Dirceu, João Vacari e mais 13 pessoas se tornam réus na Lava Jato. Hoje, no Cartão Verde, vamos conversar com o locutor da Rádio Globo, Oscar Ulisses. Traremos para vocês também os detalhes dos jogos de meio de semana, as notícias do seu time, os fatos que foram destaque no mundo esportivo. Cartão Verde, hoje, 10 da noite. O que eu gosto no Bradesco Prime é a atenção que eles dão pra gente. Imagina que eu tenho um gerente na agência só pra mim. Pelo celular, eu posso resolver tudo. Eu tenho até um consultor online para trocar dicas sobre investimentos. Pouca gente sabe, mas eu sou super antenada, eu sou super ligada no mercado financeiro. Que foi? Não acredita, não? Tá achando o quê? Que me chamaram para esse comercial só por causa do meu sorriso? Bradesco Prime. Viver é Prime. Terça. Ele estreou profissionalmente no teatro em 1964. O teatro começou a fazer parte da minha vida muito cedo. Participou de dezenas de espetáculos teatrais com importantes diretores. Realmente eu considero um dos trabalhos mais importantes nesses 60 anos de carreira. Terça, 11h30 da noite. Seja bem-vindo ao nosso programa, Sérgio Mamberti. Persona em Foco. O prazer de fazer teatro se redobra, né? Sou Alex Manente, fui vereador, deputado estadual por 2 vezes e agora deputado federal. Quando estou aqui em São Bernardo, gosto muito de conversar com as pessoas para resolver os nossos problemas. Com esse trabalho de fiscalizar onde está sendo gasto o dinheiro público, obras importantes como esta foram retomadas e serão concluídas. Essa é a maneira do PPS trabalhar no Grande ABC. Trabalho que faz a diferença. Próximo sábado... Não vou falar de novo. Adivinha quem volta para o segundo tempo? Pelo amor de Deus, apita, minha filha! Apita! Boleiros 2, vencedores e vencidos. Ponto de encontro de boleiros famosos. Os craques de sempre. Acho que eu te conheço, não? Numa casa cheia de novidades. Vem cá, o que vocês acharam das mudanças do bar? Próximo sábado, meia-noite. Pera, dribla até a própria sombra, cara. No Cine Brasil. Deputados do Rio Grande do Sul suspenderam a votação do pacote de ajuste fiscal do governo do estado por causa de um tumulto em frente à Assembleia. Sindicalistas e servidores bloquearam a entrada dos deputados por 7 horas. A polícia militar foi chamada, mas o tumulto continuou. Eles pressionam para que os deputados vetem os projetos do ajuste fiscal, principalmente o que cria um fundo previdenciário complementar para os novos servidores. A votação foi adiada para a próxima terça-feira. O dono da UTC Engenharia, Ricardo Pessoa, afirmou à CPI da Petrobras que pagou propina para não assinar a sentença de morte da empreiteira. Ele se negou a responder às perguntas sobre doações às campanhas da presidente Dilma Rousseff em 2010 e 2014. O deputado Júlio Delgado, citado pelo delator, anunciou que deixará a CPI. E a Petrobras anunciou a substituição do presidente do Conselho, Murilo Ferreira, por Nelson Carvalho.
o ex-ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e outras 13 pessoas viraram réus na Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Dirceu é acusado de receber quase 12 milhões em propinas de empresas com contratos com a Petrobras. O ex-ministro está preso em Curitiba desde o início de agosto. O ex-presidente Lula entrou com um processo na Justiça contra o historiador e comentarista do Jornal da Cultura, Marco Antônio Villa, por causa de uma declaração feita por ele no programa do dia 20 de julho. A queixa-crime foi protocolada na Justiça Estadual de São Paulo. Marco Antônio Villa disse que não vai se intimidar, reafirmou confiança na Justiça e disposição para continuar lutando pela defesa de seus princípios. Presidente Dilma Rousseff reforça que a aprovação da nova CPMF depende do Congresso e pressiona governadores para que a alíquota seja ainda maior. Logo após o anúncio do pacote, a presidente jantou com 19 governadores no Palácio da Alvorada. O assunto foi uma possível elevação da nova CPMF, chamada de CPPrev, Contribuição Provisória para a Previdência. A taxa proposta pelo governo é de 0,2%, mas só consegue cobrir o buraco na Previdência. Se fosse elevada para 0,38%, a diferença seria dividida entre os estados. Por isso, Dilma busca apoio dos governadores para pressionar o Congresso. O governo não aprova a CPMF. Quem aprova a CPMF é o Congresso. Nós nos empenharemos bastante. Primeiro, para aprovar essas medidas, porque elas são necessárias, porque passamos por um momento em que é fundamental que saiamos dessa situação de restrição fiscal o mais rápido possível. Parlamentares da base aliada se reuniram em um café da manhã na Câmara dos Deputados para analisar as propostas do ajuste. Não é um tema fácil, é um tema espinhoso, mas cada parlamentar, cada deputado, cada deputada, cada senador, cada senadora não se elegeram só para discutir temas agradáveis. À tarde, a presidente Dilma reuniu no Palácio do Planalto as lideranças dos partidos na Câmara. O líder do PSD, deputado Rogério Rosso, relatou uma discussão com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Sugeri ao ministro que tirasse férias de 30 dias, no lugar dele a gente colocasse um desenvolvimentista, né? E vamos analisar o comportamento da economia nesses 30 dias, porque nesse período desse ano, todos os indicadores são negativos. O governo não está aumentando carga tributária coisa nenhuma. O que o governo está fazendo é um imposto transitório, mínimo, capaz de equilibrar. A CPMF claramente enfrentará uma dificuldade enorme aqui no parlamento. E, na minha visão, não passará. A CPMF é uma contribuição que ela é perniciosa. Se ela já é ruim com 0,20, você imagine com 0,38. Então, você aumentar a contribuição, achar que vai pegando o apoio do governador, você vai onerar ainda mais a cadeia. Por outro lado, o presidente do Senado, Renan Calheiros, fala em novos critérios para repartir o bolo da arrecadação tributária entre União, estados e municípios. Mas agora temos que aguardar que as medidas cheguem ao Congresso Nacional. O Congresso vai, como sempre, fazer a sua parte, melhorar cada uma dessas medidas. E os servidores públicos planejam uma greve contra o adiamento do reajuste salarial, outra medida do pacotão. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, lançou hoje a campanha salarial anual, com o lema em defesa da democracia, do emprego e do salário. Segundo a organização, 10 mil pessoas participaram. Precisa fazer ajustes? Não pode ser no bolso do trabalhador, não pode onerar o trabalhador. Mas entendo o seguinte, que a CPMF é importante para controle de fluxo financeiro. A presidente Dilma Rousseff afirmou hoje que vai apresentar detalhes da reforma administrativa, como a redução dos ministérios e a junção de órgãos do governo até quarta-feira da semana que vem. Na quinta, dia 24, Dilma deve embarcar para Nova York, onde participa da Assembleia Geral da ONU. Na prática, não é o tamanho do Estado, a quantidade de ministérios que interfere no desempenho da economia, e sim a qualidade dos gastos. Com essa reforma, não significa que isso vai diminuir. Queria entender essa matemática do líder do governo, é que cria um imposto novo, não corta nenhum e não aumenta a carga tributária financeira, a carga tributária brasileira. Agora, o Enio Torres Granel pergunta o seguinte, essa CPPrev, como foi reapelidada o imposto do cheque, a velha CPMF,
ela é uma solução para o desregulado sistema previdenciário? Porque há muitos anos já que a conta não fecha na Previdência, né, Bissoa? Claro, não é de hoje. E desde Jatene era já ministro da Saúde, inventou essa tal de CPMF, agora a CPPrev, daqui a pouco é o CPenitenciário, o CP não sei o quê, tudo está com rombo, está tudo furado. E enquanto o governo não cortar de verdade, ele não tem moral para exigir novos impostos. O povo só vai compreender que tem que pagar mais imposto quando o governo der mostras, não só com palavras, com atos, atitudes concretas, é que vai convencer as pessoas de que pode pagar um pouco mais. Agora, é interessante, não só esse governista dizendo, não vai aumentar impostos, é a postura do Renan Calheiros. Você vê o Renan Calheiros hoje falando, dá a sensação de um estadista, parece um cara preocupado com o país, um cara que está processado várias vezes, tem uma denúncia contra ele desde janeiro de 2013 no Supremo, e o Supremo até hoje não decidiu nada se recebe a denúncia ou não recebe a denúncia, ou seja, em tempos de crise e em país que está perdido, até Renan Calheiros faz discurso de estadista. Olha só, não vou conseguir ler todas as manifestações aqui, mas tem uma enxurrada de twitters e de posts no Facebook repudiando a ideia de o brasileiro ter de pagar mais imposto. Agora, Saldiva, o governo tinha conseguido, pelo menos por enquanto, manter o apoio ali dos sindicalistas e dos movimentos sociais, que são muito próximos do PT, né? Com esse ajuste fiscal, que mexe nos programas sociais e que cria mais impostos e que, inclusive, adia o reajuste dos funcionários públicos, Dilma fica ainda mais isolada? Eu acho que sim, e o problema central é a falta de transparência. O que o cidadão quer saber é o que o governo de fato quer fazer, né? Quando você vê uma declaração desse líder do governo, ele pode até empenicar os nossos ouvidos, né? Falando coisas que talvez não sejam meio pastosas e com odor desagradável. Mas o duro é chamar a gente de burro. Quer dizer, chamar a gente de idiota. Quer dizer, no momento que ele fala um negócio desse, ele está chamando todos nós, ele está nos reduzindo a uma comunidade de imbecis que vai dizer o seguinte, olha, nós vamos aumentar o imposto, mas isso não é um aumento de imposto. Acreditem nisso. Então, eu acho que esse senhor perdeu uma chance enorme de ficar quieto e uma declaração dessa tem um efeito devastador sobre a popularidade da presidente e compromete o esforço. Veja, se a sociedade chegasse assim e falar, olha, tá ruim, vamos ter que passar um período e essas são as medidas. Eu vou aumentar imposto, sim, durante um determinado período, tem tempo para começar, tem tempo para acabar. Era capaz de ter mais ressonância do que um indivíduo falar assim, olha, eu estou aumentando imposto, mas vocês que são burros, escutem, isso não é aumento de imposto. É isso que ele está chamando. Eu acho que ninguém gosta de ser chamado de burro. Vamos continuar falando de crise, porque o último dia do seminário Saídas para a Crise foi hoje. O debate promovido pela TV Cultura em parceria com a OAB São Paulo, a Assembleia Legislativa e o Instituto de Estudos Avançados da USP teve como temas o potencial econômico do Brasil, a violência e o acesso à justiça. Os direitos humanos e os desafios da segurança pública foram o tema na manhã desta terça-feira, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, no centro da capital paulista. O advogado, conselheiro da Fundação Padre Anchieta e da Fundação Abrinq, Rubens Naves, destacou o papel da sociedade nas questões da segurança. Existem elementos muito fortes em que a descentralização deve ser uma dessas diretrizes, uma premissa fundamental. Essa descentralização implica necessariamente de uma participação maior do município nessa questão da segurança pública. Também a advogada Flávia Piovesan afirmou que segurança e direitos humanos precisam caminhar juntos. Nós temos que romper com o antagonismo falacioso entre direitos humanos e segurança. Não há direitos humanos sem segurança pública,
tampouco há segurança pública sem direitos humanos. O jurista Luiz Flávio Gomes, comentarista do Jornal da Cultura, chamou de indecente o índice de 29 assassinatos para cada 100 mil moradores no Brasil e atribuiu a violência às crises política, econômica, social, jurídica e ética do país. Nós não temos nem sequer estatísticas confiáveis sobre nada, nem qual é o tamanho do problema econômico, nem qual é o tamanho do problema da violência no Brasil. Então, antes de tudo, dimensionar. Mas, paralelamente, não pode esperar muito. Crise é crise, você tem que interferir rapidamente, pois senão o caos chega ao colapso. Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, disse que desde a redemocratização, o Brasil ignora a segurança pública, principalmente a esfera federal. Apontou, por exemplo, a falta de vinculação de recursos ao setor, ao contrário do que acontece com educação e saúde. Essa é a verdade de um país que ignora a segurança como projeto de país. Em entrevista, o secretário falou sobre policiais militares suspeitos de chacinas e assassinatos, como os cometidos no Butantã, na zona oeste da capital, e em Osasco e Barueri, no mês passado, quando 19 pessoas foram mortas. Estamos terminando esse cruzamento com as testemunhas, com as provas periciais. É uma investigação que está sendo feita de uma forma muito profissional, uma forma muito inteligente, usando a inteligência policial. Nós estamos no bom caminho. E quando tivermos a certeza daqueles que praticaram, nós vamos prendê-los e aí vamos noticiá-los. O segundo painel do dia discutiu o potencial econômico do país e os palestrantes tiveram uma opinião de consenso. É preciso discutir um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil. Nós temos capital, nós temos mercado interno, nós temos dinamismo que não está refletido numa capacidade de investimento. Esse é claramente um dos elementos que nós vamos ter que destravar nesse nosso novo modelo. O presidente da Sociedade Rural Brasileira citou a contribuição do agronegócio para a economia, como o investimento em inovação. Precisa buscar um modelo onde a gente traga a meritocracia, onde o Estado fique menos presente na economia, o Estado se concentre em ações de regulação e não de empresário, e que a gente busque o nosso modelo de desenvolvimento. Acho que o agro tem muito a contribuir. Na opinião do empresário Jorge Gerdau, o país vive um caos burocrático e técnico. Citando a carga tributária e os gargalos na infraestrutura, ele criticou o chamado Custo Brasil e a falta de entendimento do governo e Congresso para avançar no ajuste fiscal. Nós não estamos dando condições, em termos práticos hoje, né? Nós temos um Levi, né? Você pode sentar quem quiser ali naquela função. No começo vai ter que fazer soluções semelhantes, tá certo? Não adianta, tem que arrumar as finanças. Sem as finanças arrumadas, nada anda. Então, não tem cabimento, vamos dizer, numa situação tão delicada como nós estamos na crise fiscal, o ministro não consiga, por conflitos políticos, avançar com essas soluções. Gerdau também disse que é preciso definir propósitos de médio e longo prazo. Depois do ajuste fiscal, eu faria essencialmente a definição o que o Brasil tem que fazer para voltar a crescer. É reduzir o custo da máquina pública, né? E dizer, bom, eu vou tentar melhorar 30% a produtividade. Essas são duas metas assim, estratégicas absolutas e que têm que ser desdobradas, né? Luiz Flávio, essa crise acontece em meio a uma discussão política da permanência ou da não permanência da presidente da República no cargo. Colocar as finanças em dias, independentemente de quem esteja no cargo, não é uma tarefa que vai ser praticamente imposta ao presidente da República? Como é que você vê essa questão? Adianta alguma coisa tirar Dilma? Vamos lá. O clima não está nada favorável e o povo que elege tem o direito de deseleger. Isto em vários países se chama recall. Você vai lá, vota e tira. Nós não temos esse instituto do recall no Brasil. Tem Bolívia, tem Venezuela, tem outros países, Estados Unidos, vários estados. Então, agora, como é que nós vamos tirar
aquele presidente que ou se mostra incompetente ou se mostra corrupto. Mas tem que ter instrumento jurídico. O nosso instrumento jurídico é o impeachment, que é muito antigo. É de 1950, isso está na lei de maneira muito complexa, muito contigo. Bem, alguma saída tem que ter. Se Dilma, o mundo empresarial está dando 30 dias mais. Foi o último cartão para ela amarelo. 30 dias mais e dá um jeito nisso. Senão o mundo empresarial vai para cima dela para tentar tirá-la. É o que eu acho que vai acontecer. Vai ficar insustentável. Pérez de Molina, presidente da Guatemala, resistiu um ano. O povo na rua. Semana passada não suportou, renunciou e foi direto para a cadeia. Portanto, na América Latina, o povo não está suportando mais. Por uma razão que é simples, Ricardo. É a seguinte, as gerações atuais não têm mais consciência de que vão viver duas vidas. A geração atual já sabe que vai viver uma vida única. Não tem, os passados, pais, avós, bisavós, diziam, bom, nesta vida eu sofro, mas na seguinte eu recupero. Eu vou viver bem na seguinte vida. Hoje, os jovens não têm mais segunda vida. O pessoal quer curtir agora. Então, se o país está desorganizado, esse povo vai entrar em revolta social. O risco é esse. Esse é o risco. Então, por isso que, não, Dilma corre alto risco. Provavelmente vai chegar um dia que ela vai ter que renunciar. O Fábio Melo diz aqui pelo WhatsApp o seguinte, o problema não é o Estado ficar menor, mas sim menos corrupto. Você concorda, Saldiva? Eu acho que esse é um dos aspectos. O Estado tem que ficar menos corrupto, mas ele tem que tirar algumas armadilhas que ele mesmo colocou. O Estado foi criando ao longo do tempo, eu vejo isso na universidade. Quer dizer, tem todas as dificuldades do país para importar, para você ser competitivo, mas ao mesmo tempo você o Estado criou coisas que são, ou as próprias instituições criaram armadilhas que dificultam a nossa competitividade. Eu não tenho uma bola de cristal, não entendo do assunto, mas eu sei que existe um baixo astral geral no país. Você percebe que está todo mundo insatisfeito, ninguém confia em ninguém. Você pode tirar a presidente, mas o problema é quem vai assumir, porque eu também não vejo nenhum político hoje com a capacidade de ter a confiabilidade que o momento exige. Eu não vejo no presidente do Senado, eu não vejo no presidente do Congresso, eu não vejo no vice-presidente, eu não vejo na oposição. Eu não vejo ninguém. Então, os partidos, eles fizeram uma coisa muito chata. Eles envelheceram, viraram um monte de galinha gorda comendo a comida dos outros, não deixaram crescer os outros frangos. E a gente não tem renovação. E, nesse momento, eu temo um pouco por, digamos, opções exóticas. Ricardo, tem uma informação importante aí, complementando o Saldiva. Já temos denúncia contra Renan quase 3 anos no Supremo, já tem denúncia oferecida contra Eduardo Cunha e nas 2 delações premiadas desta semana, um complemento de Cerveró e do Fernando Baiano, que ainda está falando, cita Michel Temer em ambas. Está citado Michel Temer como testemunha de corrupção. A acusação é essa. Michel Temer vai se defender, evidentemente, e pode não ser verdadeiro isso. Mas Michel Temer, que estava quietinho e até agora não aparecia, apareceu em 2 delações esta semana. Luiz Flávio, isso é um furo. São fontes suas que estão... Não, na verdade, o Cerveró já foi publicado, já está público, e o Fernando Baiano é o seguinte, fizeram um jantar ao PMDB terça-feira passada. Neste jantar foi dito tudo que o Fernando Baiano já estava conversando com o Ministério Público. Portanto, são informações já quentes. Essas 2 acusações contra Michel Temer saem esta semana. Na parte da tarde, o seminário Saídas para a Crise debateu sobre educação, ciência e tecnologia e sobre os desafios e caminhos da economia brasileira.
Milene está preocupada com a escalada dos preços no Brasil, agravada pela crise econômica. Que se comprava por R$100, levava num carrinho, hoje se leva numa mão só. A aposentada e outros brasileiros com dúvidas sobre a atual situação econômica do Brasil participaram hoje do último dia do seminário Saídas para a Crise. No terceiro painel do dia, que tratou sobre educação e ciência, Martin Grossman, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, foi o mediador. O que chama atenção é que por que no Brasil, com os 30 anos de democracia, nós não temos uma política de Estado para a cultura? Quer dizer, para a cultura e para a educação. E foi exatamente a educação o primeiro tema abordado. A mesa reuniu a consultora em educação, Guiomar Nano de Mello, Priscila Cruz, diretora da ONG Todos pela Educação, Jorge da Cunha Lima, escritor e jornalista, e José Goldenberg, presidente da FAPESP. Guiomar Mello defendeu uma mudança no atual modelo de ensino. Nós não somos mais, não podemos mais ter apenas uma elite educada. Ou nós temos um povo educado com aquilo que precisa viver no século XXI, ou nós não teremos competitividade do ponto de vista econômico e cidadania do ponto de vista social. Para Patrícia Cruz, em períodos de recessão, é fundamental que a educação não seja deixada de lado. A gente precisa acordar para o fato de que, sem garantir educação de qualidade para todos, a gente pode até sair dessa crise, mas vai ser transitória, a gente vai cair em outra crise de novo e a gente não vai conseguir fazer aquilo que é o principal, que é crescer com distribuição de renda e justiça social. O segundo tema abordado pela mesa de debates foi ciência e tecnologia. O físico José Goldenberg vê oportunidades em momento de crise. A própria crise estimula a criatividade local. Não é mesmo? E foi dessa forma que, por exemplo, a produtividade agrícola cresceu aqui no Brasil. Jorge da Cunha Lima ressaltou a importância da mobilização popular. A sociedade civil não pode deixar que a condução da crise nacional seja feita pelo presidente do Senado nem pelo presidente do Congresso. Isso, evidentemente, ele tem que ser feito por movimentos da sociedade também. A economia brasileira foi o último assunto abordado pelo seminário. E a volta da CPMF, uma das propostas do novo pacote de medidas do ajuste fiscal, foi criticada pelos especialistas. A gente precisa trazer para a pauta o Brasil como um todo. Quais impostos são melhores para a sociedade como um todo? Tem alguma coisa que a gente consegue cobrar que não vai desestimular tanto as atividades que a gente realmente gostaria de estimular? O advogado criminalista e comentarista do Jornal da Cultura, Roberto Delmanto Júnior, foi o mediador desta etapa. O pensar um novo imposto, ou a redução de imposto, o aumento de imposto, voltado não só para a arrecadação, mas também como um agente de desenvolvimento de determinado setor e de inibição de outro. Para a cientista política Lourdes Sola, a crise atual é consequência de um conflito entre os modelos político e econômico. Nós estamos numa contradição, numa tensão entre o fim do capitalismo de Estado, que está em contraste com uma democracia de massas nascente. A democracia de massas, por definição, vai exigir participação, igualdade de tratamento. O empresário e consultor Antoninho Marmo Trevisan avaliou as saídas para a crise brasileira. Em crise, você tem 3 coisas que você tem que olhar. CCC, Caixa, Custo e Controle. A disciplina fiscal, a transparência e a avaliação dos resultados. Quer dizer, sim, tem que sim valorizar a contabilidade pública. Olha, a campanha Saídas para a Crise tem ainda mais uma etapa. As propostas levantadas durante a série de reportagens no JC Debate e nos dias de seminário vão se transformar em um livro destinado aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Tudo isso como resultado da sua participação e do envolvimento de grande número de profissionais da TV Cultura, da OAB de São Paulo, do Instituto de Estudos Avançados da USP e da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Luiz Flávio, a gente falou aí, esse seminário discutiu hoje a questão da educação. Se você perguntar para qualquer candidato, a qualquer cargo público no Brasil, ele vai dizer, não, a educação é uma prioridade, a educação tem que ser uma prioridade. Por que a gente tem tanta dificuldade entre transformar essa fala numa realidade? Porque a educação no século XXI no Brasil é o equivalente moral da escravidão no século XIX. E no século XVIII
e no século XVII. A escravidão demorou quase 4 séculos para acabar no Brasil. E havia uma resistência incrível das pessoas em acabar com a escravidão. Isso acabou em 1888, a escravidão acabou no papel, mas a educação ainda não recebeu sua lei áurea no Brasil. Falta lei áurea da educação. E isso é uma falta de visão das elites que comandam e que ganham dinheiro no país. Porque se o povo fosse melhor instruído, nós teríamos trabalhadores com mão de obra mais qualificada, produziríamos mais e todo mundo ganharia mais, porque nós teríamos mais consumidores. Porque falta de visão. Se você não educa o cara, ele não vai conviver contigo com as regras éticas que tem que conviver e, ademais, não é um consumidor. Sem educação, você não vai ser nem consumidor mais. Saldiva, o piso salarial nacional para o professor é de R$ 1.917,78, R$ 2.000. E mesmo assim, tem muitos estados que não cumprem essa lei federal que determina que esse seja o patamar mínimo para 40 horas semanais de trabalho. Como fazer para atrair gente qualificada para esse processo se ganha R$ 2.000, salário inferior a de muitos cargos não qualificados no país? Então, não tem o que fazer. Enquanto a gente tiver uma política com essa política de valorização do professor, aonde você levar para o cargo do magistério pessoas que se sujeitam, ou você não faz uma política por idealismo. Tem muito professor idealista, mas isso é uma exceção. A lei do mercado não é isso, você vai procurar um melhor salário. Quem se sujeita a receber menor salário, em geral, é a que não conseguiu outro tipo de emprego. Então, o Brasil tem uma dissociação. Eu sei por que você fala muito isso de educação e não cumpre. Porque eu acho que o Brasil está doente. E uma das doenças chama Alzheimer. E os neurônios dirigentes esquecem muito rapidamente o que falaram durante a campanha, sabia? Então, eu acho que na hora de ganhar voto, a educação é sempre a plataforma de todos os partidos. Na hora de você votar o orçamento, cada um pensa no seu. Então, eu acho que existe um pau de selfie político que foca você e o seu partido antes das questões nacionais. Enquanto tiver esse tipo de gente despreparada, e quando for fazer esse livro, corrupta. E quando tiver esse livro aí da cultura, do IEA, tem que fazer para colorir. Porque muitas das pessoas que vão receber esse documento não são nem capazes de entender o que está sendo proposto. E olha, tem muita gente que está trazendo aqui pelo Twitter, pelo Facebook, contribuições a respeito da crise. Dá para você participar também desse debate, desse documento final que será escrito. Entra lá no nosso site que tem as orientações para esse seminário de 2 dias, Saídas para a Crise. E veja em instantes, a reativação do principal reator nuclear da Coreia do Norte preocupa os vizinhos. Sou esse tipo de garota. Eu já ouvi dizer. Nosso produto é bom. Adoro meu trabalho. Você está diante dos melhores homens da propaganda de Nova York. Não, do mundo. Nós da MSC acreditamos que a vida deveria ser medida em momentos, não em minutos. Férias completas de 3 a 7 noites para toda a família. Aproveite o câmbio congelado de R$ 2,99 e reserve já, só com a MSC Cruzeiros. O programa Mais Médicos do Governo Federal
é muito mais que médicos. Para a dona Larissa, é mais atenção, com atendimento completo e humanizado. Para o doutor Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Confira as ações do programa na sua cidade. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Sou Alex Manente, fui vereador, deputado estadual por 2 vezes e agora deputado federal. Quando estou aqui em São Bernardo, gosto muito de conversar com as pessoas para resolver os nossos problemas. Com esse trabalho de fiscalizar onde está sendo gasto o dinheiro público, obras importantes como esta foram retomadas e serão concluídas. Essa é a maneira do PPS trabalhar no Grande ABC. Trabalho que faz a diferença. Nesta quinta, bem-vindos ao Museu do Ouro. Conheça uma verdadeira preciosidade da história do Brasil em Minas Gerais. Quinta, 00:30, não perca, Conhecendo Museus. A Coreia do Norte reativou o principal reator nuclear do país, que estava fechado há 8 anos. O governo afirmou que o objetivo é desenvolver armas atômicas. No próximo mês, no aniversário do Partido Comunista, a Coreia do Norte vai lançar um satélite. O Ocidente considerou que essa é uma ação de fachada para testar um míssil de longo alcance. A ONU ameaçou adotar sanções, a exemplo do que fez em 2012, quando o país testou um foguete. O governo de Israel fez uma reunião de emergência para discutir a crise na esplanada das mesquitas em Jerusalém. Pelo 3º dia consecutivo, confrontos com palestinos e soldados foram registrados no local considerado sagrado para as duas religiões. As forças de segurança acusam os palestinos de tentarem impedir os israelenses de visitar a área durante as comemorações do Ano Novo Judaico, que começou domingo e termina esta semana. Na Venezuela, o líder de oposição, Leopoldo López, foi transferido para uma cela menor e sem luz. A medida foi adotada 5 dias depois que ele foi condenado a 13 anos de prisão por conspiração contra o governo de Nicolás Maduro. A justiça também considerou que ele incitou violentos protestos no ano passado, que resultaram em 43 mortes. Saldiva, a Coreia do Norte é um cão que ladra muito. Morde ou tem poder para morder? Então, sabe qual é o problema da gente ficar discutindo picuinha, que são pessoas que são absolutamente insignificantes em escala mundial, como são os políticos hoje que coordenam o nosso país, é que você perde atenção para os problemas relevantes. Um problema importante para o mundo é você ter um ditador capaz de fazer uma bomba atômica. Né? E a gente fica discutindo quem vai ser o coordenador político, quem vai ser não sei o quê. Então, eu acho que seria bom, de vez em quando, a gente ter uma ideia real que existem coisas no mundo acontecendo, além de uma reforma política, além de um ajuste fiscal, além de um imposto. E isso é o que eu chamo de apequenar a nossa visão do mundo. Eu considero que essa notícia, de todas que o jornal colocou hoje, é a que tem mais importância para o ser humano, para a espécie humana. Quer dizer, nós temos um fantasma, quer dizer, hoje, com o domínio da tecnologia, qualquer um pode fazer uma bomba atômica e um indivíduo meio esquisito resolve fazer isso. Um penteado meio de Michel Teló, meio esquisito, ele é uma caricatura de ditador, pode ter a capacidade de destruir várias pessoas e várias nações. Na Venezuela, o governo endureceu contra Leopoldo López. O que isso significa? Veja, significa colocar um sujeito numa cela de 2x2, sem luzes, sem luz. Pô, isso é medieval. Nem Nelson Mandela teve um tratamento como esse. Nem Nelson Mandela, que estava dentro de um contexto de um apartheid terrível de brancos e negros na África do Sul. Mas, olha, extrapolou todos os limites este Maduro.
já está maduro. Por que não? Porque os países vizinhos, todos nós temos que dizer não a esse cara. Não faça isso. Isso aqui é medieval. Medieval, não pode fazer um negócio desse. E o Brasil, lamentavelmente, tem muito também disso. A seguir, um ensaio fotográfico debaixo do mar, ao lado de tubarões. E as imagens incríveis do espaço feitas por uma câmera que tinha desaparecido há 2 anos. Hoje no Metrópolis, um musical infantil criado por Toquinho e mais. Peixe Elétrico, a nova revista digital de cultura que não foge das provocações. E tem rock com a banda baiana Maglore, às 11 da noite. São mais de 20 milhões de clientes satisfeitos que usam as parabólicas da Century. Veja por quê. Sinal de TV grátis de verdade. E o sinal analógico continua. Mais de 30 canais analógicos ou mais de 50 canais digitais. E você está esperando o quê para ter a qualidade do melhor sinal de TV aberta para a sua casa? Century, o Brasil se liga aqui. Mas esse Peugeot 2008 é bonito. Peugeot 2008, um carro que desafia a beleza. Bem bonito. E agora, em vez de 3, ele vem com 6 anos de garantia, a maior do mercado. É a confiança que você espera da Peugeot. E aí, vai continuar achando só? Peugeot. Sou Alex Manente, fui vereador, deputado estadual por 2 vezes e agora deputado federal. Quando estou aqui em São Bernardo, gosto muito de conversar com as pessoas para resolver os nossos problemas. Com esse trabalho de fiscalizar onde está sendo gasto o dinheiro público, obras importantes como esta foram retomadas e serão concluídas. Essa é a maneira do PPS trabalhar no Grande ABC. Trabalho que faz a diferença. Terça. O pessoal coloca lixo pra fora, a gente vai lá pegar papelão e coisa, acaba encontrando alguma coisa de cinema. De retalhos encontrados do lixo, veio a oportunidade de compartilhar uma paixão. Cinema é uma magia, você vê a imagem projetada e uma coisa impressionante. Né? Zagatti no Provocações. Você tem uma noção da importância cultural do que você está fazendo? É só saber aproveitar, né? E eu, no meu caso, já consegui realizar um grande sonho, né? Terça, 00:30. As curvas da Terra, feita por uma câmera na estratosfera para as curvas do Salão do Automóvel de Frankfurt. O Jaguar F-Pace dá uma volta na estrutura de 19 metros de altura em questão de segundos. O piloto teve que enfrentar uma gravidade maior que a sentida por astronautas em missões espaciais para realizar a manobra no Salão de Frankfurt. Esta foi a primeira vez que um modelo esportivo deu uma volta de 360 graus. O looping serviu para comemorar os 80 anos da marca Jaguar. A Agência Espacial Americana desenvolveu um robô coberto de espinhos capaz de percorrer qualquer tipo de solo. Ele pode girar, cair e rolar em rochas e crateras. A NASA vai usá-lo na exploração de cometas e asteroides. Um grupo de cientistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, recuperou uma câmera que viajou pelo espaço, ficou 2 anos desaparecida e fez essas imagens da curvatura da Terra. A câmera foi colocada em um balão meteorológico em 2013 para um estudo sobre o Grand Canyon. Depois de atingir a estratosfera, o balão estourou e os equipamentos despencaram. Só agora foram achados por um andarilho. E hoje tem cartão verde, que vai falar do jogo da rodada, Corinthians e Inter. O Corinthians é líder, mas o Colorado tem a vantagem de jogar em casa, não é mesmo, Vladimir Lemos? Espero que vocês falem um pouco também do São Paulo Chapecoense. Falou e disse. Falaremos, o São Paulo joga na quinta, né? Por isso que a gente priorizou esses jogos. Obviamente, você falou o jogo da rodada, a gente sempre brinca que o jogo mais importante depende para quem o cara torce, né? Tem gente achando que o jogo da Chapecoense realmente vai ser o mais importante. Mas é isso, Ricardo. Tem rodada do Brasileiro aí no meio de semana. Hoje teve rodada de abertura também
ainda o grupo da fase de grupo da Champions. Muita coisa acontecendo, a gente vai debater aqui também hoje. Muitas atitudes estão sendo tomadas em câmaras municipais e assembleias pelo Brasil a respeito da liberação ou não da venda de cerveja nos estádios. Essa então é a nossa enquete de hoje. E o cartão verde, nosso time hoje chega aqui, entra em campo, já brinquei assim no Twitter, dizendo que o nosso time hoje chega com locutor e tudo, porque temos aqui como convidado o grande Oscar Ulisses, narrador da Rádio Globo, nosso amigo querido, bom entendedor, sabe muito de futebol e vai azeitar, vai talvez até explicar pra gente o que anda se passando com o seu São Paulo. Imperdível. A gente termina... Peraí, antes, boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Jornal da Cultura. Eu agradeço, acho que aquele satélite detectou vida inteligente em Brasília, parece, antes de cair. Obrigado, doutor Luiz Flávio. Ok. A gente termina agora, assim, mostrando uma sessão de fotos que exigiu fôlego e coragem no mar das Bahamas. A 12 metros de profundidade, sem equipamento de mergulho, o modelo teve que fazer pose cercado de tubarões atraídos por iscas com carne de peixe. A gente pergunta, vale mesmo tudo pela fama? Não perca amanhã o Jornal da Cultura, primeira edição ao meio-dia. E acesse o conteúdo do nosso jornal no canal do YouTube, youtube.com/Jornal da Cultura. Uma boa noite.